Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E como eu falei para vocês, eu estou gravando uma sequência de vídeos aqui para um curso básico de Excel. Na nossa aula anterior, nós exploramos, as principais ferramentas, guias e menus, do Excel. E nessa aula nós daremos continuidade ao nosso aprendizado, se aprofundando aí algumas funções básicas, que são essenciais para análise de dados aí no dia a dia do Excel. Então, antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Então, bora lá! Bom, como eu falei para vocês anteriormente, nós começamos aqui conhecendo a ferramenta como um todo, então passamos ali por todo o guia. Esse vídeo foi focado mais para aquelas pessoas que nunca tiveram nenhum contato com Excel, então ela precisa conhecer como é o Excel como um todo. Então foquei diretamente nisso. Nessa aula 2, nós vamos aprender algumas funções básicas, vamos aprender a função concatenar e algumas funções relativas, tá? A gente inicia aqui na parte das funções básicas, tá? Que são elas: adição, subtração, multiplicação, divisão, média e números máximos e números mínimos, tá? São operações matemáticas que nos deparamos no dia a dia aí, tá? Quando trabalhamos com dado, e elas são essenciais aqui para dar o pontapé inicial no nosso curso básico. Então, primeiro vamos começar aqui com a adição, né? Na adição nós temos uma fórmula chamada soma, né? Então, nós temos duas opções. Nós podemos selecionar aqui, eu tenho uma tabela de produto com seus valores e eu posso vir aqui e selecionar célula por célula, tá? Então, eu tenho essa opção, selecionar uma célula, ponto e vírgula, próxima. A próxima célula, ponto e vírgula, né? E se eu der aqui, se eu fechar a minha função soma, der um enter, ele vai somar as células que eu selecionei ali, tá? Agora, eu tenho uma segunda opção, que seria igual, soma também, vou chamar a função soma, e vou selecionar todo o intervalo, né? Então, eu quero selecionar todo esse intervalo para somar de uma vez só. Então, eu seleciono o intervalo inteiro, fecho o meu parênteses ali, dou enter, e ele vai fazer a soma ali do intervalo que eu selecionei. Existe a opção ainda, caso você não queira utilizar a função, se eu quero, se eu quero somar duas células. Então, você seleciona a célula que você quer, sinalzinho de mais, o operador mais, operador de soma, desculpa, e seleciona a segunda célula, dá Enter, e ele vai somar as duas células que você selecionou, tá? Então, essa daqui são duas, não, né? Três das opções de realizar uma soma aqui no Excel. Eu vou deixar aqui somado o nosso intervalo, tá? Passando aqui para a subtração, não existe uma função chamada subtração no Excel, tá? Então, o método de se fazer uma subtração é exemplo, eu quero pegar tudo que eu somei ali e subtrair, sei lá, camisa estampada. Não quero esse valor, não quero que calcule esse valor aqui, quero subtrair esse valor da minha adição, né? Então, a gente seleciona aqui camisa estampada e ele vai reduzir o valor de 375 para 355, né? Que foi o quê? Eu somei tudo que eu tenho de produto e retirei camisa estampada. Então, eu tenho só a somatória dos meus outros produtos aqui, né? E a subtração do produto que eu não quero, né? Então, passando para o próximo operador, que seria a multiplicação, eu tenho aqui a função multi, tá? Essa função multi aqui, Você seleciona a célula que você quer multiplicar, ponto e vírgula, a outra célula que você quer multiplicar, Fecha parênteses e dá enter. Essa seria uma opção. Por boas práticas, geralmente, é muito difícil as pessoas utilizarem aquela função. Então, por exemplo, eu quero multiplicar dois valores, Então, eu quero multiplicar a minha camisa estampada aqui vezes a minha camisa lisa, Então, eu quero multiplicar esses dois valores. Eu seleciono a primeira célula, sinalzinho, o operadorzinho de multiplicação, e seleciono a segunda célula, dou Enter, e ele vai trazer a multiplicação para mim. Essas seriam as duas abordagens aí para fazer uma multiplicação aqui no Excel. A divisão, existe também uma função para
para a divisão, que o nome dela é quociente, né? E aqui nós fazemos, né, por exemplo, eu quero saber, eu tenho um valor total de R$ 20, né, por camisa estampada, e eu tenho 3 camisas. Então, eu seleciono o meu numerador, que seria R$ 20, vamos dizer que as 3 camisas, né, tem um preço total de R$ 20. Eu coloco ponto e vírgula e coloco o denominador 3, né, que é a quantidade que eu quero dividir. Dou um Enter e ele vai fazer a divisão aqui, quanto custaria cada camisa estampada ali, né? Então, esse é só um exemplo de divisão. Mas a gente tem também a opção de fazer sem usar dentro da função. Como eu falei, é muito difícil nesses operadores básicos aqui nós utilizarmos essas funções, tanto para multiplicação, tanto para divisão. Na adição é mais normal utilizar a função soma. Mas na divisão aqui, geralmente a gente pega aqui o valor, né? É o operador de divisão, né? Que é a barrinha, 3, e ele vai fazer a divisão lá, tá? A média, geralmente, existe, né, uma função para média dentro do Excel, e geralmente ela é muito usada, né? O acento não é para aparecer, né? Média aqui. Então, eu posso, como soma, né, eu posso selecionar número por número, né, para fazer uma média, e ele já vai entender que são 3 números ali, vai fazer a média desses 3 números. Se você selecionar todos de uma vez, vai aparecer a média aqui embaixo, então o valor está correto. Ou você pode, como eu ensinei ali na parte da soma, né, eu posso selecionar o intervalo inteiro, tá? Então, se você tirar qualquer valor do intervalo, a média vai ser alterada, né? Então, a média dos meus valores daquele intervalo ali é R$ 34,9. É a média que eu tenho de valores ali de todo, vamos dizer assim, meu estoque, né? Aqui na operação, né, máximo, número máximo, eu quero saber o valor máximo que eu tenho de produto ali, né, no meu estoque. Então, eu vou chamar a função máximo, ela é, máximo, aqui, tá? E aí eu vou selecionar o meu intervalo também. Eu quero que ele olhe para dentro daquele intervalo e traga para mim o valor máximo. Então, o maior valor que eu tenho dentro do meu range aqui, né, de numeração de valores é o número 90, que é o valor do tênis. E o valor mínimo, eu vou chamar a função mínimo, que tem exatamente esse nome. Farei a mesma coisa, vou puxar o intervalo aqui, né, de mínimo, e ele vai me trazer o menor valor que eu tenho dentro do meu intervalo aqui de produtos, tá? Então, essas seriam as fórmulas básicas, né, as funções básicas aqui do Excel que utilizamos durante o dia a dia, tá? Isso daqui, tudo bem que a gente tem uma listinha de dados muito menor, mas serve muito bem para uma lista bem maior de valores, tá? Então, essas seriam as nossas funções básicas aqui de operações matemáticas do Excel. Passando aqui para nossa próxima, né, a nossa próxima aula, né, dentro da aula 2 ainda, nós temos a visão aqui, concatenar células, tá? Essa seria uma segunda opção de função que a gente tem no Excel e que é muito utilizada também durante o dia a dia. Então, eu trouxe ela aqui para ensinar para vocês no detalhe também. Então, observem aqui, eu tenho uma coluna chamada nome, outra coluna chamada sobrenome e outra coluna chamada idade de algumas pessoas. Eu quero que trazer, vocês podem ver que está separado aqui, né? Cada uma aqui. Eu quero trazer elas juntas, eu não quero ver elas separadas, eu quero uma célula só trazendo todas essas informações aqui. Como eu faço? Eu vou concatenar aqui do ladinho, tá? Delas para que fique fácil a visualização de vocês. Então, eu clico chama a função igual, né? Concat, aqui, a função concat, e ele pede o primeiro texto. Então, vou selecionar o primeiro texto aqui, né? Vou dar um ponto e vírgula e ele vai pedir o texto 2. Então, tá aqui. Vou dar outro ponto e vírgula, ele vai pedir o texto 3. Fecho aqui meu parênteses. Observe que ficou tudo junto, tudo agarrado, não dá para ler direito, né? Ficou o nome José Fernandes tudo junto, 48, você não sabe que 48 é esse. Mas existe uma forma da gente ordenar isso, organizar isso aqui dentro quando a gente quer concatenar, tá?
A função concat é a função mais certa de se usar, né? Mas também podemos fazer essa função sem ter que chamar a função em si concat, né? Que seria basicamente o quê? Eu vou selecionar aqui a minha célula José, vou fazer, né? Vou chamar o operador e aqui, tá? Vou abrir um parênteses e dar um espaço. Chamo ele de novo aqui, tá? Vou selecionar o Fernandes. Chamo o meu operador de novo, dou um espaço e vou fazendo assim, né, para cada um. Chamo o operador de novo, 48. Opa. E dou enter. Ó, observe aí que ele deu um espaçozinho, esses parênteses que nós abrimos aqui, chamando o operador E aqui, né? Ele deu um espaço aqui entre as células, né? Então fica melhor a visualização. José Fernandes, 48. Tá, Larissa, mas 48 o quê? Fica difícil entender. Mas aí eu não tenho a opção. Como que eu vou colocar, fazendo referência que aquele 48 é a idade do José? A gente pode colocar diretamente, né, uma informação aqui dentro, digitando mesmo. Ah, não tem aqui como eu colocar, por exemplo, anos em uma célula separadinha para me juntar. O que que eu faço? Coloco o operador E, dou um espaço, chamo o operador E de novo, e aqui eu vou escrever anos, 48 anos. E fecho aqui, dou Enter. Então, observe que ficou José Fernandes, 48 anos, tá? Beleza. Aí, eu quero fazer a mesma coisa para as informações aqui, né? Abaixo aqui. O que que acontece? Para que você não venha e faça toda essa função que você escreveu aqui na mão, né? Você pode pegar aqui no cantinho, nesse quadradinho que aparece na célula que você fez, você pode puxar ela para baixo. Eu creio que você já deva ter ouvido isso em algum momento, né? E quando você faz isso, observe que ele vai ir para as células de baixo. Então, a célula de cima vai fazer referência à célula de baixo, que é o quê? Olha, eu fiz toda essa função passando aqui na primeira e eu quero que você faça a mesma coisa com essas células aqui embaixo. Então, o Excel entende isso quando você puxa para baixo, tá? A primeira função que você fez. Você pode fazer isso de várias maneiras. Por exemplo, eu quero fazer um exemplo aqui, tá? A gente já saiu de lá, mas vou fazer um outro exemplo aqui, ó. Eu tenho 48 anos mais 2 anos de trabalho. Quantos anos o cara vai ter? Sei lá, 25 anos mais 3 anos de trabalho. Quanto a Maria vai ter? O Antônio Neto tem 45 anos mais 6 anos de trabalho. Quantos anos ele terá, né? Ele terá daqui a algum tempo. Então, eu quero fazer um soma aqui, né? Então, vou fazer um soma. Vou selecionar esse intervalo 48 mais 2, que eu quero somar os dois. E ele vai falar que daqui a 2 anos, o José Fernandes vai ter 50 anos. A Maria, se eu jogar para baixo, vai ter 28. E o Antônio Neto ali terá 51 anos. Então, eu posso fazer, né? Vou apagar aqui, ó. Eu posso fazer a mesma coisa para uma operação mesmo, uma matemática. Por exemplo, aqui eu dei exemplo da soma, né? Aqui em cima a gente está concatenando um texto. Aqui em cima nós estamos fazendo uma operação matemática de soma. Então, se eu puxar aqui para baixo, ele vai fazer a mesma coisa, vai realizar a mesma função. Observe que aqui, ó, ele te traz uma opção de auto-preenchimento, tá? Então, aqui, ó, aqui você pode copiar as células de cima, preencher a formatação somente, ou preencher sem formatação, ou fazer um preenchimento relâmpago. São outras opções que ele te dá aqui. Isso é bom para ser usado, por exemplo, quando existe uma data, né? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho a data 1/4 de 2024. E aí, se eu puxar aqui para baixo, ele vai me dar a data 2 de abril de 2024. Só que eu não quero que ele faça isso, eu quero que ele copie exatamente a data de cima. Como é que eu faço aqui? Quando eu puxo aqui, ó, para baixo, e eu venho aqui, ó, nessa opçãozinha, eu tenho assim, ó, copiar células.
que ele vai fazer? Ele vai trazer exatamente igual a minha primeira célula. Então, copiar células. Observe que ele mudou. Ele não entendeu mais que eu quero trazer a próxima data. Ele entendeu que eu quero copiar a célula de cima. Então, se você repetir isso daqui para baixo, ele vai fazer a somatória, mas você vem copiar células e ele vai trazer a informação de cima. Isso é bom para quando você tem um range grande de dados, né? E aí, em vez de você, né, copiar aqui, jogar para baixo, para colar, você joga para baixo direto, vem na formulazinha opções de auto-preenchimento, copiar a célula, que ele vai copiar as informações de cima, tá? Essa daqui é só um adendo aqui no concatenar, né? Que é uma opçãozinha que nós temos dentro do Excel e ela é muito útil, tá? Você pode utilizar ela todos os dias praticamente aí, diariamente aí no seu Excel. Então, por isso que eu quis trazer esse upgrade a mais aqui na parte de concatenar, pegando o gancho, para que vocês aprendam também esse auto-preenchimento para baixo, né? De informações. Quando temos uma fórmula ou não, tá? A nossa próxima aula aqui seria o conte-se, o soma-se e o média-se. Então, eu trouxe aqui uma range de dados aqui para vocês, né? Vou até, peraí, até copiar aqui, ó, pincelzinho de formatação para ficar igual. Então, aqui a gente tem um rangezinho de dados, que são produto, valor, quantas vendas cada produto, quantas vendas aconteceu para cada produto e qual foi a feira que vendeu esse produto, tá? Então, tem todas essas informações aqui. A primeira função que nós iremos utilizar é o soma-sis, tá? Eu quero somar, por exemplo, eu posso somar o valor vendido ou eu posso somar a quantidade vendida. Eu vou somar o valor nesse caso aqui, tá? Eu quero somar o valor os meus valores que eu tenho para maçã aqui, tá? Então, eu clico aqui na maçã, né? Eu clico aqui na célulazinha vazia da maçã, chamo a função soma-se e ele vai falar, ó, qual é o intervalo, né? O intervalo é esse aqui, é onde eu vou ter a informação do produto que eu quero, maçã, tá? E ele vai te perguntar qual é o critério que você quer. Aí você vai selecionar o seu critério aqui, ó, maçã. Você quer procurar maçã nesse intervalo aqui, tá? E o que você quer fazer? O que você quer somar? Porque se você chamou o soma-se, você quer somar alguma coisa, alguma coluna. Eu quero somar a coluna D aqui. Então, eu quero que ele olhe para a minha coluna C, procure maçã e vá na minha coluna D e some os valores dela, né? Então, eu fecho o intervalo aqui e ele vai te dar aqui o valor de maçã 11,3, tá? Então, se eu somar aqui, ó, vou pegar maçã, Ctrl, né? Selecionado, vou procurar maçã de novo, e aqui maçã de novo. Olha aqui o valor, 11,30, né? R$ 11,30. Exatamente o que a função nos trouxe aqui. Ah, Larissa, então aqui é só eu jogar para baixo? Não, não é só você jogar para baixo. Eu quis trazer essa informação no concatenar para a gente complementar ela aqui. Olha, observe só, se eu abrir a função banana aqui, notem que o meu range de seleção, ele desceu uma casinha. Por quê? A gente precisa fazer uma trava na célula, que é onde eu estou fazendo a procura desses dados, tá? Como que seria essa trava? Eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, vou abrir aqui a minha caixinha da fórmula que eu fiz, o meu soma-sis, tá? E aí eu vou ter, ó, C8 a C22, que é o intervalo que eu coloquei para procurar a minha maçã. H8, que é o meu intervalo, a minha célula, onde está o nome que eu quero procurar, que no caso é a maçã. E eu tenho o meu intervalo de soma, que é o D28 ao D22. O que acontece aqui? Quando eu jogar para baixo, eu quero que ele procure banana, né? Então, eu vou fazer o que aqui? Eu vou travar, vou selecionar a minha C8 e a minha C22 e vou dar um F4. Desculpa, você tem que selecionar um, ó. Selecionei aqui, ó, o C8, 4.
e selecionei o meu C22F4, tá? A minha maçã, que é a minha célula H8, ó, veja que tá vermelhinho aqui e aqui também tá vermelhinho. Então ele tá falando que esse cara aqui. Eu quero que ele desça mesmo. Então eu não vou mexer nele, eu não vou travar nele, porque se eu travar, ele vai travar a fórmula aqui e ele não vai descer para procurar banana no meu intervalo. Ele vai continuar tentando procurar maçã. Então eu não travo ele. A minha próxima trava é a minha trava de valor, porque eu não quero que ele desça, eu quero que ele continue travado aqui, né? Então seleciono aqui F4, tá? Dou um Enter, pronto. Só uma informação aqui, gente, eu falei que você precisa colocar aqui o cursor em cima, não precisa, você pode selecionar o range inteiro, que no caso é o C8 ou o C22, e clicar no F4, é porque no meu teclado aqui eu preciso apertar FN e F4, tá? No de vocês pode ser só o F4 ou você vai precisar clicar FN, F4. Só uma observação. Beleza. Travei aqui a minha coluna que eu procuro o meu produto e travei a minha coluna que eu faço o meu cálculo de soma. E deixei destravado o que eu quero procurar. Então agora eu posso sim jogar para baixo aqui, ó, a minha fórmula, que ele vai vir fazendo essa tratativa aqui, essa soma, tá? Pelo produto. Então, se eu abrir aqui, ó, note que ele procurou maçã dentro do meu intervalo. E na de baixo, note que não desceu, olha. Antes a gente estava assim, né? Antes, quando eu mostrei da primeira vez. Quando a gente travou, ele não desceu. Ele permaneceu com o meu range C8 a C22 e D8 a D22, tá? Então, esse daqui é um complemento que vimos ali no concatenar, né? E é o complemento aqui que eu tô trazendo para vocês para uma chamada mesmo de atenção ali quando você for usar essa opção de jogar para baixo, tá? Preencher para baixo, beleza? Então, aqui o meu soma-cis funcionou super bem. Somei aqui tudo que foi maçã, somei tudo que foi banana, somei tudo que foi laranja e assim por diante, tá? O meu conte-se funciona da mesma forma que o soma-se. A diferença é que aqui eu estou somando produtos e aqui eu vou contar esses produtos, tá? Então eu vou contar quantas maçãs eu tenho. Por exemplo, eu poderia ter aqui a maçã verde, eu poderia ter maçã amarela e eu poderia ter, sei lá, uma maçã azul, um exemplo bem chulo. Então eu quero somar quantos tipos de maçã que eu tenho, né? Então aqui, ó, esse contar maçã, ele vai estar contando quantas vezes na sua tabela de produto o nome maçã aparece, tá? Então eu vou abrir aqui, né, no meu conte-se, vou chamar a função conte-se. Vou falar que eu quero contar quantas vezes no meu intervalo C8 a C22 aparece o nome maçã, tá? Vou dar um Enter aqui e ele vai falar, ó, aqui no seu intervalo a maçã aparece 3 vezes. Então eu vou contar, ó, maçã aqui e maçã aqui. 3 vezes certinho. Vou até preencher aqui, ó. Tá vendo? Beleza. Tá, Larissa, então aqui é só jogar para baixo, né? Lembre-se que você vai ter que abrir sua fórmula e você vai ter que travar o seu range, o seu intervalo aqui, aonde você está procurando essa informação, né, do seu produto. Então, se eu travei aqui, não travo a maçã, porque eu vou querer procurar nesse mesmo intervalo a banana, dou um Enter e aí sim eu posso jogar para baixo. Que ele vai procurar a banana nesse mesmo intervalo, vai contar quantas vezes o nome banana aparece. Aqui ele vai contar quantas vezes a laranja aparece no meu range de dados. Vai contar quantas vezes a pera aparece, a uva também e o abacate que só aparece aqui no finalzinho uma vez, tá? Então é assim que nós utilizamos a função conte-se, ok? Nós temos uma terceira opção de usar a média-se. Por exemplo, eu tenho, sei lá, eu sou dono de 3 feiras diferentes, 3 feirinhas diferentes, que vende lá, faz venda de produtos, né? Essas feiras. E aí eu quero saber qual é a minha média de vendas, tá? Na minha feira 1,
qual é a minha média de vendas na minha feira 2 e qual que é a minha média de vendas na minha feira 3. Vamos dizer que todas essas informações aqui é do dia 1 de abril a 8 de abril. São todas as minhas informações de venda aqui das feiras que eu fiz, né? E agora eu quero fazer uma média de venda para me saber quanto que cada feirinha minha ali vende em média dentro desse período aí de 8 dias, né, do mês. Então vamos lá. Igual, vou chamar a função média se, tem um acento no S, não aparece, tá? Média se. E eu vou falar o quê? Olha, eu quero que você olhe para esse intervalo aqui de feira, procure a feira 1 e eu quero que você faça uma média de quantidade vendida. Quanto que eu tô vendendo em cada feira, tá? Vou fechar aqui, ou seja, eu tô vendendo mais ou menos, arredondando aí, se eu fechar aqui, ó, ele vai arredondar para 4, tá? Eu tô vendendo mais ou menos na feira 1, em média, 4 produtos, tá? Na feira 2, eu vou fazer a mesma função, né? Para me poder puxar esse resultado. Como eu faço isso? Vou travar os meus ranges de dados. F4 aqui para a função, né, de intervalo e F4 aqui, desculpa, F4 aqui para a coluna de intervalo e F4 aqui para a minha coluna de média, né, que é a de vendas ali. Então, travei as duas colunas, não travei o meu vermelhinho aqui, que seria o meu critério, e vou jogar ele para baixo. Pronto. Então, eu sei que a feira que mais fez venda, né, nesse intervalo de data do dia 1 de abril ao dia 8 de abril, foi a feira 3. Ele vendeu em média 10 produtos aí, né? Nesse intervalo de datas. A feira 2 vendeu em média aí 6 produtos. E a feira 1 vendeu em média aí 4 produtos. Então, nós utilizaríamos a média CI para esse tipo de análise. Ah, eu quero saber a média de vendas de um intervalo, né? De cada produto. Então, você elenca os produtos lá, o intervalo de datas e você pode fazer uma média de quanto vendeu por dia, por exemplo. Ah, não quero fazer por produto, quero saber por dia quanto que eu fiz venda. Então, o média se entra aí nessas opções aí de função, né, de chamada de função, para que a gente consiga obter esses resultados. Então, pessoal, a aula de hoje, para o vídeo não ficar muito longo, porque a aula 1 ficou gigante, né? Então, o vídeo de hoje é isso, são essas operações que eu quis trazer, são essas funções que eu quis trazer aqui para vocês, né? Para nossa aula básica aqui, para nossa aula do curso básico de Excel número 2, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Caso tenham ficado qualquer dúvida, podem perguntar aí no comentário, estarei respondendo vocês. E fiquem ligados para a nossa terceira aula aí, para aprender, né, mais algumas funções e nos aprofundarmos mais aqui no Excel, tá bom? Agradeço por ficar até o fim do vídeo e nos vemos na próxima.